Olá, vamos começar uma apresentação para a disciplina de Fundamentos do Sistema de Informação, da turma de Sistema de Informação da Unitins. Meu nome é Charles, eu vou falar sobre planejamento, desenvolvimento e implantação de sistema de informação. O roteiro desta apresentação segue os seguintes tópicos: planejamento, desenvolvimento do sistema de informação, implantação do sistema de informação, mudanças organizacionais, quais os impactos, perfil e o que o gestor de TI deve fazer. Para começar, vamos falar sobre o planejamento do sistema de informação, que é composto por levantamento de sistemas legados, avaliação de necessidades, software, a escolha de software de prateleira ou personalizado e a implantação, o planejamento de todos esses requisitos. Levantamento de sistemas legados. Entenda o que possui, o que precisa ser substituído, o que deve ser melhorado, o que pode ser mantido e, com isso, evite gastos desnecessários e transtornos futuros. Fazer análise dos sistemas legados faz com que o gestor de TI conheça um pouco da realidade da organização, já que é o primeiro contato. Entender e conhecer os sistemas legados pode evitar gastos desnecessários. Por saber quais sistemas devem ser substituídos e quais devem ser mantidos, depois de avaliar as necessidades da organização, é claro. Então vamos falar sobre a avaliação de necessidades. Qual a necessidade da organização? Como são executados os processos? Que setores têm relações entre si? Até onde sistemas legados auxiliam na execução das tarefas, sistemas que estão implantados hoje, até onde eles conseguem auxiliar na execução das tarefas dos usuários. Verificar o custo-benefício de uma possível substituição, se for o caso. Conhecer as tarefas e rotinas da organização, entender as relações entre departamentos, analisar se os sistemas legados atendem às necessidades e aproveitar esta etapa para juntar informações para um futuro levantamento de requisitos, se for necessário. Depois disso, depois dessas informações coletadas, depois de verificar, de fazer a análise dos sistemas legados e conhecer as tarefas e rotinas, ver se os sistemas legados atendem às necessidades da organização, é hora de decidir e fazer um planejamento sobre qual software utilizar. Se será software de prateleira ou software personalizado. Esta decisão depende de alguns fatores. Qual a urgência da implantação do sistema, se há disponibilidade do software e compatibilidade com os requisitos da organização no mercado, quais os custos-benefícios de um ou de outro, se existe equipe de desenvolvimento no caso do software personalizado e quais as vantagens. Software de prateleira oferece 3 vantagens: preço baixo, grande variedade de funções e alta confiabilidade. Já o software personalizado atende todos os requisitos da organização, mas tem alto custo e pode demorar muito no desenvolvimento. Planejamento da implantação é onde se prevê os gastos e tempo para esse software ser implantado. Planejar também o envolvimento do usuário na implantação, já que eles são o foco dos sistemas, eles que vão utilizar, eles que vão executar as tarefas, eles têm que estar envolvidos em todo o processo para que haja um comprometimento das equipes e os treinamentos para poder esclarecer aspectos técnicos e fazer com que eles estejam aptos para utilizar essa ferramenta. Aqui uma imagem que fala um pouco sobre o sucesso do software há 10 anos, entre 10 e 20 anos atrás. Percebe-se que o índice de sucesso era muito baixo. Quase todos os processos concluídos haviam atrasos ou prejuízo. E muito poucos projetos terminavam, e quando terminavam em dia ou no custo esperado. Vamos falar agora, depois de todo o planejamento, vamos falar sobre o desenvolvimento. Depois de planejado,
vamos desenvolver o nosso software. E para desenvolver é preciso fazer levantamento das necessidades, análise das alternativas, criar um projeto, iniciar o desenvolvimento em si, a implantação e a manutenção. Isso tudo tem que ser feito no desenvolvimento. Mais tarde não vou falar porque isso é a implantação e a manutenção é no desenvolvimento e não na implantação em si. No desenvolvimento, nós temos que fazer o levantamento das necessidades, conhecido também como levantamento de requisitos, que são as entradas, os processamentos e a saída. Nós temos que entender o que será necessário para os usuários conseguir executar suas tarefas dentro da organização, saber quais são os tipos de entrada, quais informações a ser inseridas, o que executar e quais são as informações a ser disponibilizadas na saída, relatórios e execuções esperadas. Depois de levantar os requisitos, nós vamos para a análise das alternativas, que seriam o mesmo que a análise de algumas propostas dos gestores de TI. Depois que eles levantam os requisitos, eles geram propostas, várias propostas para o desenvolvimento do software. É nessa hora que os administradores do negócio vão para a decisão do que vão ser implantados em sua empresa. E o que deve ser levado em consideração são o custo-benefício, quais as vantagens e desvantagens de cada proposta e quais os riscos de sucesso de cada proposta. E só então, depois de todas essas análises, que eles chegam a uma decisão. O objetivo é identificar as necessidades de informação. Na análise de alternativas, o gestor de TI apresenta a proposta para resolver o problema da organização. E os administradores analisam o custo, benefícios, os riscos e as vantagens e desvantagens. Decidir pela proposta que melhor atende a organização ou apontar mudanças nas propostas apresentadas para discutir com o gestor de TI a possibilidade da alteração no projeto. Afinal, esta é a hora certa de sugerir mudanças sem grandes impactos. Vamos agora, depois de levantar os requisitos, decidir por qual projeto seguir, nós vamos agora para o projeto em si, o qual projeto foi decidido. Nesta fase começa o desenvolvimento do sistema de informação. Começa a se materializar através das modelagens, como a interface do usuário, o banco de dados, os processos, a parte física e os testes. A interface com o usuário diz a respeito às especificações das mídias, conteúdos e formatos das entradas e saídas. O banco de dados envolve a criação do modelo do banco de dados, que irá suportar o sistema. O processo engloba todo o processo computacional e lógico fundamentais à existência do sistema. Físico refere-se à decisão antecipada de toda a estrutura de hardware, computadores, física, sala de instância de servidores, entre outros, necessária para colocar o sistema em operação. Teste abrange a especificação dos testes que devem ser realizados para assegurar o perfeito funcionamento do sistema. Vamos então para o desenvolvimento. Aqui inicia o desenvolvimento em si, quando começa a ser criado o sistema de informação, o software. E para iniciar é preciso ter aquisição de equipamento e software que for necessário para o desenvolvimento e então iniciar a codificação, que aí entra o ML, codificação de classe, caso de uso case, o ML e tal e tudo mais. Implantação. No desenvolvimento também é feita uma implantação, que seria a migração dos dados dos sistemas legados, os testes automatizados para evitar falhas, treinamentos de usuário para eles entender o que estão manuseando e ambiente de teste. Esse ambiente de teste diz respeito aos testes manuais, testes dos usuários, ou seja, seriam os testes antes da implantação, ainda no desenvolvimento, para perceber se teria falhas ou não. Manutenção. Durante o desenvolvimento também tem manutenção, que é o caso dos ambientes de teste de alguma falha, haver correção de falhas
ou, se for preciso, adicionar funcionalidades ou alterar funções. Vamos agora para a fase de implantação do sistema, depois que ele foi planejado, foi desenvolvido. Agora vamos implantar. O sistema deve ser implantado interativamente e em pequenos incrementos. Ou seja, ele vai para o ambiente de produção assim que cada módulo ou cada parte do sistema estiver em perfeitas condições, depois de todos os testes no ambiente de teste, feitos pelo usuário e também de forma automatizada. Deve haver foco constante em treinamento da organização para melhorar a utilização e a boa aceitação dos usuários. Vamos falar agora sobre as mudanças organizacionais depois da implantação desse sistema de informação. Transformações organizacionais, impacto da implantação do sistema de informação, gerenciamento de mudanças e questões éticas. Nas transformações organizacionais existe um comitê orientador, composto pelos principais gestores de negócios, usuários, gerentes de sistemas, especialistas técnicos, que determinam a direção e a visão sobre o uso e desenvolvimento da infraestrutura de sistema de informação. Esse comitê orientador aumenta a probabilidade de que os investimentos e atividades de sistema de informação alinhem-se com o objetivo da organização e aumenta a participação e os compromissos dos principais administradores no desenvolvimento da arquitetura de sistema de informação. Ou seja, aqui as pessoas envolvidas têm que fazer com que o projeto siga a linha de resolver o problema da organização e não deixar com que a equipe de desenvolvedores de análise de sistema leve o que seria uma solução se tornar um problema, ou seja, seguir caminhos tortos em relação ao sucesso. Gerência de mudança. Tipos de mudanças organizacionais causados por sistema de informação, automação, racionalização, reengenharia e mudança de paradigmas. Qual o perfil do gestor de TI? O que ele tem que entender, como deve ser ele. O gestor de TI tem que entender do negócio a desenvolver, para poder tem que ser claro em exemplificações técnicas para poder conversar de forma clara com as pessoas que não entendem tecnicamente da situação e nem de como desenvolve um sistema. Seria como se fosse um intermediador entre os desenvolvedores e o administrador do negócio, que sairia da linguagem humana para a linguagem técnica do sistema de informação, assim dizendo. Tem que ter domínio do negócio a partir das informações obtidas, ser argumentativo para impor decisões impactantes no projeto e não ser levado pelas informações ou pelas decisões do administrador, que isso pode fazer com que o processo demore muito. Ele tem que ter domínio sobre o sistema e sobre o processo de desenvolvimento, mas não deixar de ser flexível para evitar discussões muito prolongadas e não criar rivalidade com os gestores de negócio. Esse foi mais um trabalho apresentado por mim, Charles Pereira de Souza.